A Prefeitura de Porto Alegre pediu tempo para o governo do Acre. A solicitação é para que os ônibus com imigrantes haitianos só cheguem à capital na próxima semana. É sobre estes imigrantes que nós conversamos agora aqui no Conexão RS. O secretário de Justiça e Direitos Humanos da capital, Luciano Marcantoni, está aqui com a gente, e a integrante da Cátedra Sérgio Vieira de Melo, Laura Sartoreto, que também está aqui com a gente, pronto para iniciar esse debate. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no Conexão RS da TV Ubra para poder expor sobre esse tema tão importante para os porto-alegrenses e também para o nosso país. Para começar, secretário, como é que foi essa solicitação ao governo do Acre? Os haitianos já tinham partido de lá? Sim, não. Esse é um processo que iniciou em janeiro de 2013, quando foi criada a Secretaria de Direitos Humanos de Porto Alegre. Nós já criamos a secretaria com uma área específica para a política de imigrantes, que é a Secretaria Adjunta de Direitos Específicos. E em 2014 tivemos a primeira experiência com os haitianos vindo do Acre. Infelizmente, nunca fomos informados pelo governo do Acre sobre a vinda deles. Isso gerou para nós realmente muito trabalho e não conseguimos atender como nós gostaríamos, com qualidade, em respeito à dignidade da pessoa deles. Mas foram 300 haitianos que chegaram no fim de 2014, onde a Prefeitura de Porto Alegre e o Governo do Estado atuaram em conjunto com a sociedade civil, que nos ajudou muito, muito mesmo, e conseguimos atender bem, mas não como gostaríamos. Nós precisamos de informação com antecedência, né? Mas todos foram bem acolhidos, 90% se organizaram aqui com almoço, com alojamento oferecido pelo governo, pela prefeitura, mas 90% quiseram voltar para ou Santa Catarina, ou Paraná, ou para o estado de São Paulo. Nós ajudamos eles, além do alojamento, como eu já falei, alimentação, atendimento básico, saúde, assistência social, nós também ajudamos comprando as passagens, né? Alguns tiraram do bolso, eles já vêm com pouco recurso, tiraram do bolso para voltar para esses outros estados, ou seja, o destino ainda foi encaminhado equivocadamente. Na ocasião, a defensora pública federal, a doutora Fernanda, se eu não me engano, ela inclusive notificou o governo do Acre no sentido de que avise com antecedência o governo do estado e a prefeitura de Porto Alegre. Porque nós não vamos nos negar nunca a receber imigrantes, nunca. Porto Alegre é uma cidade acolhedora, respeita todas as raças e é dever de qualquer município garantir, né, a dignidade da pessoa que vem, seja refugiado, seja imigrante. O mesmo tratamento que tiveram os imigrantes italianos, alemães. E agora também fomos informados pela imprensa, agora. Ficamos angustiados, ansiosos. Entramos em contato com o Ministério da Justiça, que é quem investe o recurso e repassa o recurso para o governo do Acre encaminhar os imigrantes. Acessamos o convênio deles, o convênio está lá bem claro, né, 400 e poucos mil reais para encaminhar 10 ônibus lotados, né? A partir daí, então, ontem, pela primeira vez, desde janeiro de 2013 até hoje, ontem, finalmente, o secretário estadual de Direitos Humanos do Acre me ligou, foi às 5 da tarde a ligação, aí ficamos mais tranquilos, porque nós sempre pedimos essa comunicação. Nunca houve, por parte do Ministério da Justiça, que repassa o recurso do governo do Acre, o contato conosco, né? Claro. E esse convênio já foi assinado há muito tempo. E aí combinamos. Ele disse, olha, você não tem alternativa, nós temos que encaminhar. Aqui a situação é precaríssima, já passaram mais de 35 mil haitianos ou senegaleses por aqui, precisamos encaminhar, não é porque nós estamos buscando prejuízo a Porto Alegre, não, o despenho não é nada disso, nós queremos acolhê-los. Nós precisamos com antecedência que vocês nos informem. E aí eu propus, inclusive, fazer uma ação de governança, e vou ir terça-feira, já agendado com o Ministério da Justiça, para de lá nós fazermos uma videoconferência com ele, para nós combinarmos as futuros encaminhamentos de haitianos, e pedir para ele encaminhá-los a partir de segunda, porque seria a partir de hoje à noite. Eles iam chegar provavelmente domingo de madrugada. Então eu pedi para ele encaminhar a partir de segunda. Ele foi muito
solidário nesse aspecto, né? Mesmo com um tempo muito curto, mas já ganhamos alguns dias. Então, os primeiros, em tese, chegam de quarta para quinta de madrugada. A Prefeitura de Porto Alegre, junto com o Governo do Estado e junto com o nosso comitê, que é a Comirat, onde tem secretarias e tem sociedade civil participando, estamos nos preparando para recebê-los da melhor forma possível. Sim, ao longo da conversa nós vamos esmiuçando todo esse processo. Agora, trazendo agora agora no enfoque sociológico. Laura, como é que a gente pode encarar, ou na verdade, a minha pergunta tem duas partes. Eu encontrei, e bom tu lembrares também, secretário, desses imigrantes, nós estamos usando o termo imigrante, ali na região próximo ao aeroporto Salgado Filho, alguns já estão empregados em alguns postos de gasolina. E é fácil de reconhecer pela questão da língua, né? Eles se comunicam entre si, tu percebe que são pessoas de fora. E o detalhe sobre essa palavra imigrante, como é que a gente pode encarar? Como nós devemos encarar, né? Nós, a sociedade, especialmente a sociedade gaúcha e a região de Porto Alegre, e como eles se encaram? Eles são imigrantes ou são, no caso dos haitianos, refugiados, por exemplo? Como é que eles estão vendo esse processo, especialmente como seres humanos, né, acima de tudo? Até foi essa pergunta, ela é muito importante. Por quê? Porque o termo refugiado, ele é uma categoria jurídica específica. Ele está contemplado na Convenção de Genebra, que garante o status de refugiado, e ele só pode ser aplicado a pessoas que tenham um bem fundado temor de perseguição por raça, nacionalidade, grupo social, opinião política ou religião. Os haitianos, dentro dessas categorias, eles não são considerados refugiados, porque eles têm que emigrar do país deles em função de uma desorganização institucional que se agravou com o terremoto de 2010. Então, a gente sabe que esse fluxo mais massivo de pessoas por parte do Haiti começou em 2010. Até o final de 2014, o governo brasileiro esperou que tivessem mais de 50 mil haitianos no país. Conversando com o secretário, ele me informou que no Rio Grande do Sul nós temos 3 mil. Então, a gente pode imaginar qual é a situação do Acre, porque essas pessoas entram pela cidade de Brasileia, no Acre. Então, os haitianos, eles não são caracterizados como refugiados, eles não recebem a proteção internacional, e por isso que essa situação é tão gravosa para o país que recebe essas pessoas. Porque é função do país que recebeu essas pessoas acolher e fornecer toda a assistência social que elas necessitam. Se eles fossem refugiados, a gente teria o auxílio da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que desenvolve programas com refugiados. Aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, aliás, a gente tem refugiados provenientes da Colômbia e da Síria hoje em dia, em função dos conflitos e da perseguição naquele país. Mas os haitianos e os senegaleses, eles não se enquadram nessa situação. Por isso, a ação do governo e da sociedade civil é tão importante no auxílio a essas pessoas, porque elas não recebem outro tipo de financiamento, assim como os refugiados recebem. A questão da adaptação dessas pessoas na nossa sociedade é uma via de mão dupla. Essas pessoas, elas têm necessidade de aprender a língua, elas têm necessidade de aprender certas convenções da nossa sociedade, algumas questões de religião, são questões que às vezes causam algum conflito, mas esse conflito ele não é negativo, porque a sociedade que recebe o imigrante é uma sociedade mais tolerante. Ela é mais tolerante com o imigrante, ela é mais tolerante com seus próprios cidadãos. Então, como o secretário falou, o imigrante ele agrega valor à sociedade. Quando a gente vai para cidades multiculturais, como são Londres, Paris, a gente vê que aquela cidade só é daquela forma, pungente e diversa, porque recebeu muitos imigrantes. E é essa mensagem que a gente tem que levar para as pessoas, que não tenham medo, que se integrem e que façam com que essas pessoas façam parte da nossa sociedade também. Agora, secretário, a Prefeitura encara como positiva a vinda desses haitianos para cá? E eu já aproveito para perguntar se eles vão ter vagas de trabalho aqui. Como vai a Prefeitura tem a sua obrigação de dar uma condição digna de vida para eles aqui. O ideal é que eles ficassem no Haiti com as suas famílias, produzindo e tendo qualidade de vida lá. Nós recebemos, há um mês atrás, o embaixador do Haiti na Prefeitura de Porto Alegre. Na época, o prefeito estava num outro compromisso, recebemos eu e o vice-prefeito Sebastião Mello, e o embaixador colocou com muita clareza ali que eles estão agora numa campanha grande, né? Ele está fazendo palestras em todo o Brasil para atrair empresas para o Haiti.
para que os cidadãos de lá não precisem sair. Claro. Então, incentivos fiscais, né, isenções fiscais, para atrair empresas, né, para o Haiti. Nós colocamos também como é que foi a questão de 2014, onde atendemos, né, os 300 haitianos que chegaram em Porto Alegre. E é muito importante que a sociedade saiba exatamente isso, que os haitianos, eles são pessoas dignas, trabalhadoras, querem vir para trabalhar. Eles querem vir para cá e estão trabalhando, muitos estão trabalhando aqui em Porto Alegre, em posto de gasolina, no interior, em frigorífico, em Caxias, tem muitos. Eu não tenho um dado de um haitiano que cometeu algum tipo de crime aqui, ou assalto. Eu acho que nós temos que vencer esse... Eu não vejo muito preconceito, sinceramente, mas nosso preconceito brasileiro é perigoso, né? Que é um preconceito silencioso. Posso lhe garantir, secretário, que fui muito bem atendido por eles nesse posto de gasolina. Fui muito bem atendido. Tem vários haitianos trabalhando também no shopping aqui em Porto Alegre, como serviço de limpeza, enfim. Eu fui em Santa Catarina agora passar uma semana nas férias em Florianópolis, e também lá estão lá os haitianos, né, os senegaleses. Aqui no posto Antigo Figueroa, que eu abasteço, também tem 6 trabalhando ali. Sim. E são exemplares. O esforço deles para aprender a nossa língua, né, eles já praticamente falam o português. Então, acho que quanto mais nós, principalmente, conscientizar a sociedade, conscientizar o próprio governo, de que são seres humanos que devem ser muito bem acolhidos, porque eles não vieram porque querem vir. E eles vieram para ter uma possibilidade de gerar renda e sustentar sua família repassando o recurso lá para o Haiti. E o sonho deles é ou articular o recurso o máximo possível, porque é $1.000 o custo do passaporte lá para eles virem. Isso eles me falaram. Custa $1.000, não sei se é o visto ou o passaporte, mas eles precisam passar $1.000 para a família lá, para ela poder vir. Ou eles têm que juntar recursos aqui para voltar. Mas o sonho deles é morar na pátria deles. Mas eles sentem muito bem aqui. Nós temos na Secretaria de Direitos Humanos também lá o CRVV, que eles têm procurado muito, coordenado por uma assistente social, uma técnica do quadro fantástica, que é a Maria Helena Castilhos, que é o Centro de Referência de Vítimas de Violência. Sim. E eles têm lá como uma referência também. Então, é isso. Eu acho que o Porto Alegre realmente não está ainda preparada, nem o governo do Estado está preparado. Isso é uma coisa nova para as políticas públicas do Brasil. Eu acho que o Ministério da Justiça, como isso é uma política nacional, eu marquei essa agenda para ir terça-feira lá no Ministério da Justiça, no setor de imigração, exatamente porque eu acho que o governo federal tem que trabalhar a política com o Acre e com os entes para os quais o Acre está encaminhando esses imigrantes. Né? Porque não pode acontecer, como já aconteceu em 2014 e está se repetindo agora. Nós não estarmos preparados para poder dar cada vez melhor condição para os haitianos que vêm chegando. E, às vezes, eles encaminham para o destino errado. Como veio 300 para Porto Alegre em 2014, sendo que 90% queriam ir ou para Santa Catarina, ou para o Paraná, ou para São Paulo. Então, a gente acolheu eles, né, demos alimentação, alojamento, até eles decidirem para onde iriam. E quem quis ficar, nós já encaminhamos direto para o emprego. Então, eles são de uma humildade, de uma dignidade, né, de um carinho, são pessoas extremamente energizadas, são pessoas espiritualizadas que merecem todo o nosso respeito. Sem dúvida, estão recebendo uma grande oportunidade também. Agora, dentro desse panorama de oportunidade, o Brasil, nos últimos anos, o secretário lembrou bem, Laura, que não temos só o caso dos haitianos, mas também senegaleses, africanos, né? No caso dos haitianos, América Central, caribenhos. Por que o Brasil? Eu lembrei agora de um estreitamento que houve a partir do terremoto com as missões de paz da ONU, onde o Brasil comandou, capitaneou, e também até a relação com o futebol, que se aproximou em determinado momento, no amistoso. Então, houve esse estreitamento e, por isso, o Brasil se tornou foco? Houve. Com relação especificamente ao Haiti, o que aconteceu é que a gente teve realmente uma missão humanitária chefiada pelos militares brasileiros, a MINUSTAH, que ficou durante alguns anos no Haiti. E, com isso, eles tiveram... E coincidiu com o Brasil ser, nesse período de tempo, um país que teve um certo crescimento econômico. Isso coincidiu com os problemas econômicos europeus. E essa missão
missão de paz, então, levou a imagem de que o Brasil era um país que tinha muitos empregos, onde as pessoas poderiam trabalhar, onde poderiam fazer sua vida, estreitou os laços dos haitianos com os brasileiros e fez com que eles vissem um país de oportunidade. Isso, em parte, foi verdade, porque, como o secretário falou, tem trabalhos no Brasil onde o brasileiro já não gostaria mais de trabalhar nisso, são trabalhos às vezes pesados, a questão do frigorífico é uma questão problemática, o Ministério do Trabalho está sempre nos frigoríficos, fazendo batidas, porque muitas das legislações do trabalho não são respeitadas, só que esses postos de trabalho ficaram ociosos. E, então, essas pessoas viram a oportunidade de vir para o Brasil para conseguir um emprego e para mandar, então, como o secretário falou, o dinheiro de volta para o Haiti. Porque, normalmente, 80% das pessoas que vieram para o Haiti até agora são do sexo masculino. E eles normalmente deixam as famílias no Haiti e mandam dinheiro mensalmente para essas famílias, ou para que elas tenham uma vida melhor lá, ou para que elas possam vir para o Brasil eventualmente. Isso acontece com a maioria deles. E outra coisa muito importante falar especificamente dos haitianos é que são pessoas muitas vezes muito bem preparadas academicamente, falam várias línguas, falam o francês, muitos falam o inglês. Eles têm um problema sério aqui no Brasil na revalidação dos diplomas, porque muitos já são profissionais que cursaram o 3º grau, têm uma profissão, já tinham uma profissão no Haiti, e eles precisam, então, para exercer a profissão no Brasil, revalidar esse diploma. Isso causa muita dificuldade, e, por isso, muitas vezes, eles têm que pegar um emprego que não condiz com a qualificação dessas pessoas. Mas, ainda assim, eles, de uma forma muito resiliente, aceitam e trabalham e produzem. E, na minha opinião, e na opinião da Cátedra e do GAIRE, que é o Grupo de Assessoria Jurídica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, essas pessoas agregam a nossa sociedade. Agora, teve relatos de que algumas pessoas, entraram no Brasil com um passaporte falso e depois acabaram destruindo. Como ficam os documentos dessas pessoas? É que, para nós, não aconteceu nenhum caso desses, mas... com certeza, quem chegar sem documentação, os nossos aqui todos chegaram com identidade direitinho e carteira de trabalho já. Então, eu não presenciei nenhum caso de 2013 para cá. Tu tem essa informação, Laura? O que acontece é assim, os haitianos, quando eles vieram para o Brasil no início, eles chegavam no Brasil, como ainda não tinha essa regulamentação do visto humanitário, que foi um visto concedido no âmbito do CENIG, do Conselho Nacional de Imigração, ele ainda não era concedido para os haitianos. Então, eles chegavam no Brasil e tinham que solicitar o refúgio. O solicitante de refúgio, ele não pode ser criminalizado por não ter documento ou por usar documentação falsa, porque, em tese, ele está fugindo. Então, assim, não tem a possibilidade de criminalização dessas pessoas por esse motivo. Como os haitianos, no início, tinham que solicitar o refúgio o visto humanitário começou a ser oferecido na Embaixada do Haiti, da Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, apenas 100 vistos por mês, o que totalizava aí 1.200 vistos por ano. Mas muito mais pessoas queriam sair do Haiti e vir para o Brasil. Então, eles vinham através de traficantes de pessoas, pagavam aí 6 mil, 10 mil dólares e recebiam documentos falsos desses traficantes para fugir dos seus países. E aqui solicitavam um refúgio. Então, não é possível a criminalização de um solicitante de refúgio se ele usa um documento falso ou se ele não tem documento. Não espera-se que essa pessoa consiga pegar seus documentos quando está fugindo para salvar a vida. E isso aconteceu algumas vezes. Mas agora os haitianos, como essa limitação de 1.200 vistos ela foi eliminada pelo CENIG na Resolução 102, agora eles podem vir sem essa limitação e já recebem o visto humanitário. Então, eles não precisam fazer a solicitação de refúgio e não acontece esse tipo de problema. Eu vou fazer a mesma pergunta para os dois, no aspecto oficial e também na interpretação de como a gente deve avaliar, até mesmo porque a Laura fez um apelo de que nós, na sociedade, devemos estar preparados para receber da melhor forma possível essas pessoas. Houve relatos de racismo, especialmente na cidade de Caxias do Sul, principalmente em referente aos africanos, mas também junto a haitianos aqui também pode acontecer em Porto Alegre, porque a gente sabe que o Brasil se fala que não há racismo, é um racismo velado, enfim. A gente sofre, a gente se depara com isso e se envergonha com situações brasileiros para brasileiros, ainda mais com esse agravante de enxergar alguém que não pertence à nação e, teoricamente, não faz parte do nosso povo. Como é que a gente pode trabalhar isso
né? Como é que a gente pode abrir a cabeça das pessoas para receber e enxergar como a Laura tinha nos apontado, de que eles vão contribuir, sim, ainda mais quando o Brasil quer ter uma boa imagem lá fora, quando o governo federal criou estratégias para que a gente se posicionasse diplomaticamente, né, num nível superior. Como é que a gente pode trabalhar isso? Nós, em Porto Alegre, estamos fazendo o nosso dever de casa, acredito. Claro que nós temos que potencializar mais as políticas públicas, mas eu penso o seguinte: quanto mais orçamento tiver as secretarias de direitos humanos do país, com certeza nós vamos conseguir cada vez mais fazer políticas de promoção, de conscientização, que são muito importantes, porque isso vai desde a escola até a sociedade de modo geral, mas principalmente dentro das escolas. Nós temos, por exemplo, a Secretaria de Direitos Humanos, que eu sou o secretário, e tenho 5 secretarias adjuntas. Nós já criamos com todos aqueles conceitos que acreditamos que englobaria quase na totalidade os direitos humanos. Ou seja, criamos uma secretaria adjunta do idoso, Sim. que existe preconceito contra o idoso, Claro. muito grande, e o idoso está cada vez sendo uma parcela maior na sociedade, muito ativa, e nós temos já o Fundo do Idoso, que as entidades acessam ao fundo e captam recursos com isenção de 100%, ou seja, esse recurso vai para os asilos. É fantástico esse trabalho que a Prefeitura de Porto Alegre faz com a sociedade civil. Sim. Através do Fundo do Idoso, que foi criado agora, recentemente, em 2013, na nossa gestão. Nós temos lá a Secretaria Adjunta do Negro, onde nós trabalhamos aqui com força as áreas quilombolas. Nós temos 6 áreas quilombolas aqui em Porto Alegre, que preserva toda a cultura, a tradição do negro. Construir essa promoção dessas políticas custa recurso, custa articulação, sim, custa empoderamento, né? Temos a Secretaria dos Povos Indígenas, né? Nós temos 13 etnias em Porto Alegre, sim, a Guarani, Charrua e Caigangue. Nós temos que comprar áreas para eles, né? Nós compramos em 2013. Então, assim, a Secretaria Adjunta da Mulher, Violência Doméstica, nós temos o CRAM, o Serviço de Centro de Referência de Apoio à Mulher, com toda uma equipe de técnicos lá. Secretário, então, objetivamente perguntando, nesse caso, eles são orientados, por exemplo, de que racismo é crime no Brasil e são estimulados, sim, à denúncia, por exemplo? Sim, sim, sim. Né? Nós trabalhamos todo com recursos, né? E com uma estrutura de secretaria, nós conseguimos promover essas políticas e construir perante a sociedade a conscientização de combater o preconceito, né? De respeitar as diferenças. Eu acho que na Copa do Mundo também foi um baita exemplo, né? Que se passou para todo o planeta, do quanto se pode conviver aqui todas as raças em paz, que é o que o Brasil mais pode oferecer. Sim. Então, eu acredito, assim, respondendo objetivamente, quanto mais políticas públicas estiverem intercaladas com a sociedade civil, através de conselhos municipais, como o Comirat, que é um conselho municipal de atenção a refugiados e imigrantes, e quanto mais recursos tiver para essas secretarias, com certeza nós vamos conseguir cada vez mais diminuir o preconceito no Brasil, que é um preconceito muito forte, também com o público de livre orientação sexual, que nós temos lá a Secretaria Adjunta de Livre Orientação Sexual. É um preconceito muito forte, só que é silencioso. Não é aquele preconceito que a gente vê lá nos Estados Unidos, que tem muita guerra lá, né? Aqui o preconceito existe, sim, muito forte, mas é um preconceito silencioso. Perfeito. Eu acredito, assim, que o primeiro passo para isso é a gente encarar o nosso próprio preconceito, porque o ser humano é preconceituoso. Nós somos preconceituosos com todas essas populações, minorias que o secretário falou, e nós somos preconceituosos, por exemplo, contra a população negra. E quando isso junta com uma pessoa que não é da nossa nacionalidade, isso se agrava. Uma pessoa que, para nós, é estranha, que não fala nossa língua, muitas pessoas se sentem incomodadas, muitas pessoas até porque nem saíram do Brasil, não sabem assim, a riqueza que é o multiculturalismo. Então, a gente encarar as nossas próprias deficiências, assim, isso é muito importante. Eu fiquei alguns meses trabalhando na Itália, recebendo aqueles refugiados que chegam de barco. Agora a gente está nessa situação, sim, porque o nosso inverno vai chegando e vai chegando o verão.
na Europa e aí eles tentam cruzar de barco o mar Mediterrâneo. E quando a gente vê o sofrimento dessas pessoas, a gente percebe que tem uma coisa que nos une como ser humano, que é o sofrimento. A gente se coloca no lugar da outra pessoa e a gente vê que todos nós somos seres humanos e que essa ideia de nacionalidade é uma ideia ficcional, construída numa certa época da história e que, na verdade, aquela pessoa poderia ser eu. Então, eu hoje, e o pessoal que trabalha na cátedra, no GAIRE, não vê esses seres humanos como um ser humano de outra nacionalidade, e sim como um ser humano como nós. Isso é muito importante ser difundido. Bom, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente, para a gente debater esse tema tão importante para os haitianos e para nós, como brasileiros. Sejam sempre bem-vindos e deixo aqui um grande abraço para todos e que sigam nos seus trabalhos realizando de forma exemplar. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado.